Olá! O Direito Sem Fronteiras da TV Justiça exibe uma série de entrevistas com embaixadores, embaixadoras e representantes de embaixadas de outros países no Brasil. Nós queremos saber o que eles pensam sobre algumas das principais questões mundiais e especialmente sobre as relações com o nosso país. E hoje a nossa convidada é Sophie Davis, embaixadora da Austrália no Brasil. Sophie Davis é bacharel em Economia e Direito e mestra em Ciências Sociais. Antes de ingressar no serviço público, trabalhou no Pacífico e no Sudeste Asiático, na área de desenvolvimento internacional. Já como diplomata, foi vice-chefe de missão no Peru, embaixadora na Colômbia e no ano passado se tornou a primeira embaixadora da Austrália no Brasil. O Twitter de Sophie Davis mostra a atenção dela a temas como os direitos das mulheres e da comunidade LGBTQIAP+. Embaixadora Sophie Davis, obrigada pela entrevista. Obrigada pela oportunidade de falar um pouco da Austrália e o Brasil. Como é que a senhora classifica as relações e os negócios entre o Brasil e a Austrália? Essas são relações fortes, produtivas e aprofundadas. Temos mais de 130 empresas australianas em Brasil. Temos 80 anos, próximo ano vamos celebrar 80 anos de relações diplomáticas. Também o Brasil é o maior parceiro comercial para a Austrália e América Latina. De investimento, temos muito interesse de empresas brasileiras na Austrália, as fortes, as grandes, como JBS, Minerva, Marco Polo. E acima disso, temos também muitas relações interpessoais. Temos quase 50 mil brasileiros morando na Austrália e muitos estudantes também. 25 mil estudantes o ano passado estavam na Austrália, do Brasil. A senhora comentou sobre a relação comercial entre Brasil e Austrália. O Brasil é o maior parceiro comercial na América do Sul. Essas relações podem ser ampliadas? E, em caso positivo, em quais áreas? Acho que sim. Ainda que estamos começando em uma base forte, temos uma relação bilateral que o ano passado valia 17 bilhões de reais, mas em muitas áreas poderemos ampliar esse negócio. Acho que com o começo das negociações para o primeiro tratado fiscal entre a Austrália e o Brasil, essas negociações começam no próximo ano. Acho que isso vai ampliar muito essa relação. Nas áreas, eu acho que nas áreas fortes vai ser essas do futuro, como mineração e minerais críticas, que a Austrália tem uma presença forte aqui no Brasil. Também na área de logística e também de saúde. Para as empresas buscando oportunidades em Austrália, acabamos de facilitar a entrada de cachaça, que é uma nota muito boa para os dois países, e também pescado. Uma coisa mais que quero mencionar nesse sentido é na área de científica e tecnologia, porque esse mês a Austrália lançou um fundo novo, que se chama em inglês The Global Science and Technology Diplomacy Fund. E isso inclui 9 países, e o Brasil é o único país fora do Indo-Pacífico que é parte desse fundo. E como é que vai se dar? Isso vai dar oportunidades para pesquisadores dos dois países fazer uma parceria para investigar 5 temas que já estão incluídos neste fundo, e são temas como inteligência artificial, como vacinas, que o Brasil é muito forte nesse, também tecnologia quantum, esse tipo de temas. Agora, como é que a senhora vê a ascensão da China como potência mundial? Em que medida isso afeta a Austrália? Sem dúvida, a China é um país com muito tamanho, muito peso e tem um papel importante para ajudar a resolucionar os desafios globais. Isso para a Austrália participa nesse também. China é nossa primeira
parceiro comercial, temos uma relação de diálogo forte, até que em março o ministro de Relações Internacionais estava visitando a Austrália, o ministro Wang Yi, e temos essa relação forte com a China. Agora, o Pacífico, ele sofre uma forte militarização. Por um lado, a China amplia a presença no mar e, por outro, surgem novas alianças militares, como a AUKUS, formada por Austrália, Estados Unidos e Reino Unido, e ainda a Quad, entre Austrália, Estados Unidos, Japão e Índia. A paz na região sofre riscos, na sua avaliação? A Austrália reconhece que estamos passando uma época histórica de competição geoestratégica. E a Austrália é parte disso, todo mundo é parte disso. Para a Austrália, nossa região, o Indo-Pacífico, é parte de todo isso. E a Austrália trabalha muito para construir uma região de paz, que é aberta, que também tem resiliência. E nesse sentido, temos muitas parcerias com as islas do Pacífico. Estamos ajudando a eles a enfrentar os desafios deles, ou de nós, como mudança climática, para também ajudar a conectividade e a infraestrutura dessa região. Como é que a Austrália avalia o desempenho brasileiro nessa área ambiental? O Brasil tem um papel importantíssimo nesse sentido. Acho que com a experiência que tem o Brasil, desde sempre, mas sempre desde 1992, the Summit, the Rio Summit, Brasil é a vanguarda disso, com todos os temas de G20, também como COP30 no ano que vem. O Brasil tem um papel interessante e importante em liderar o mundo em temas de mudança climática. Como é que a senhora avalia o papel que a ONU exerce hoje em dia? A organização precisa de reformas? A ONU é uma organização importante para a Austrália. Fomos um dos fundadores da ONU e sempre apoiamos a ONU em termos de contribuições. Somos um dos contribuintes mais fortes da organização, com mais de 70 anos de nossa participação em áreas como segurança, como a Agenda 2030, com mudanças climáticas, esses tipos de cooperações. Mas sim, aceitamos que precisamos uma reforma da ONU, precisamos uma ONU que é mais transparente, que pode aumentar as consultas com outros órgãos da ONU, que tem maior disciplina e responsabilização na utilização do veto. Essas são reformas que precisamos. O Conselho de Segurança da ONU precisa ser ampliado, deveria ser ampliado? E a Austrália apoia a pretensão do Brasil de integrar o Conselho de Segurança? Essa reforma do Conselho é também muito importante para as reformas dentro da ONU. A Austrália acredita que uma ampliação para que esse importante órgão reflita mais o mundo moderno, o mundo atual, que também representa mais os países pequenos e médios, que pode dar espaço para todos os países da América Latina, da Ásia, da África, e que deve ser mais representativo. Bom, a senhora citou que a Austrália ocupou, a presidência, inclusive a primeira presidência do Conselho de Segurança em 1946. Certo. Hoje em dia, o país não tem a pretensão de ser membro efetivo do Conselho? A Austrália sempre participamos muito no Conselho. Fomos membros do Conselho de 2013 a 2014 e estamos esperando também ser membros em 2029 a 2030. E nesse sentido, com nossa participação,
apoiamos mais de 50 operações de paz com 65 mil pessoas. Também desenvolvemos expertise em diplomacia preventiva, em peace building, em desarmamento. E a Austrália é o 12º maior contribuinte ao orçamento da ONU. Então, sim, apoiamos tudo. Outros países deveriam ser incluídos no Conselho de Segurança? Sim, acreditamos que sim. Precisa ser mais amplo e mais representante do mundo atual. Embaixadora, o que a Austrália espera da reunião do G20 neste ano no Brasil? Mas peço que a senhora segure um pouquinho, a gente vai fazer um breve intervalo. Fique conosco, na sequência você confere a segunda parte da entrevista com a embaixadora da Austrália no Brasil, Sophie Davis. O Direito Sem Fronteiras está de volta e hoje conversamos com a embaixadora da Austrália no Brasil, Sophie Davis. Embaixadora, no bloco anterior, antes de chamar o intervalo, deixei uma pergunta, gostaria que a senhora respondesse agora. O que a Austrália espera da reunião do G20 neste ano no Brasil? Esperamos muito desses G20 cada ano e parabenizamos ao Brasil para ter essa posição de presidente do G20. A Austrália apoia muito os temas que escolheu o Brasil e esses 3 temas centrais, como a reforma da governança global, o desenvolvimento sustentável e o combate contra a fome e as desigualdades. Esperamos, nesse ano de G20, que possamos avançar nesses temas, que essas negociações baixo o liderazgo do Brasil pode facilitar um jeito adiante. Existem também algumas propostas de reformas em outros organismos internacionais, como é o caso do FMI, Fundo Monetário Internacional, e Banco Mundial. Como é que a Austrália enxerga essas propostas? Como estamos falando sobre as reformas à ONU e essas organizações internacionais, a Austrália também acredita que precisamos reformar os bancos de desenvolvimento, como o FMI e o Banco Mundial. A Austrália acha que essas organizações podem fazer mais espaço para os países em desenvolvimento, também os países vulneráveis. Achamos que podemos ter um sistema que faz um caminho transparente, oportuno e eficaz para a sustentabilidade da dívida dos países vulneráveis. Estamos trabalhando muito com o Brasil no G20 nesses temas e também em outros espaços multilaterais. Bom, em 1999, os australianos rejeitaram uma proposta para transformar o país numa república. Essa ideia ainda sobrevive na Austrália? E não é estranho ter um rei estrangeiro como monarca? Bem, os referêndums na Austrália são difíceis, em termos de que é difícil mudar a Constituição da Austrália. Precisa uma maioria de todos os estados e uma maioria das pessoas votando sim. Os últimos anos, os últimos 45 referendos que tivemos desde 1901, que é de nossa Constituição, só 8 referendos tinha passado. E então não é tão comum que os australianos votam nessas proporções de sim. Então, sobre a monarquia, a república, não é uma pergunta para agora. Em realidade, não é a prioridade para a Austrália fazer essa reforma. Bom, no fim do ano passado, o primeiro-ministro Anthony Albanese afirmou que o sistema de imigração australiano está quebrado e que os números precisam voltar a um patamar sustentável. Em que medida as regras para a entrada de imigrantes ficaram mais exigentes? A Austrália está nesse momento de lançar uma nova estratégia de migração. E parte desse é porque o país
que diminui o número de migrantes net, como que aumenta. E a razão por isso é só para dar pouco, fazer esse passeio um pouco mais devagar, conhecendo que a Austrália é país de imigrantes. Em Austrália, 49% das pessoas ou nasceram fora da Austrália ou têm pai nascido fora da Austrália. Então, é o início dessas mudanças que está lançando o governo, mas essa é a meta. E a Austrália mantém a política de atrair imigrantes qualificados? E que tipo de profissionais interessam ao país? É claro que sim, temos uma área de imigração forte para os imigrantes com habilidades. Não posso dizer em quais tipos de áreas, não sei se já está definido. E em minha história, essa definição de habilidades que é necessário para a Austrália sempre está mudando, sempre tem que atualizar esta lista. E as pessoas que têm interesse em migrar à Austrália podem referir ao nosso site para mais informação. Pois é, eu ia perguntar para a senhora justamente quais são os procedimentos necessários para quem deseja entrar legalmente na Austrália. Sim, para entrar na Austrália temos muitos vistos, então eu não conheço todos. Recomendo às pessoas visitar o site da embaixada, que é em inglês, é brasil.embassy.gov.au. Sim. Nos bastidores nós conversávamos e a senhora comentava sobre as semelhanças entre o Brasil e a Austrália. Gostaria que a senhora falasse um pouco para o nosso público de casa. Sim, somos dois países enormes, continentais. Temos países com muitas pessoas de outros países, como imigrantes em Austrália e também aqui. Temos povos indígenas. Temos muitos bioclimas, Austrália e Brasil. Temos valores em comum. Por isso, acho que muitos brasileiros decidem morar em Austrália e no Gold Coast, que não sei se conhecem isso, mas é um lugar maravilhoso para o sol, para trabalhar e para fazer surfing. Sim, por isso acho que sim. Embaixadora, o fluxo turístico entre o Brasil e a Austrália tem um bom volume? Pode ser aumentado? Tem bom volume, mas definitivamente pode ser ampliado. Acho que uma das restrições, uma das paragens contra o melhor fluxo é a conectividade. Então, se tiver um voo direto entre a Austrália e o Brasil, isso mudaria todo. Estamos trabalhando no sentido que estamos apresentando os casos para as empresas, para tratar de melhorar essa esperança de ter um voo direto quando tivermos os aviões que podem fazer essa rota. Mas para responder mais direto à pergunta sobre turistas, o ano passado tivemos 25 mil brasileiros visitando australianos visitando o Brasil, e 56 mil brasileiros visitando a Austrália. Talvez alguns desses são estudantes, mas esses são dados talvez pequenos para o tamanho da Austrália e Brasil e o interesse em comum que temos. Bom, a senhora falou um pouco que as pessoas podem entrar no site, pegar mais informações, mas que tipo de providências práticas a pessoa que gostaria de visitar a Austrália, que tipo de providências essa pessoa deve tomar? Em termos de preparação para ir à Austrália? Ok. E como o Brasil, em termos que é um país gigante, e talvez a pessoa tenha que organizar sua rota para tomar a melhor rota de todos os interesses das pessoas. Deveriam sempre ver o clima, deveriam levar creme contra o sol. Temos muitos para preparar-se para uma visita interessante, ampla e de um país que tem muito para oferecer.
Que lugares, cidades a senhora recomendaria na Austrália? Sim, demasiados. Acho que não falta mencionar a Grande Barreira de Coral, que é o mais grande, é o maior do mundo, é incrível. Temos as cidades que todos conhecem, como Sydney e Melbourne, mas temos outras cidades interessantes, como Brisbane e Perth, no lado ocidental, e Tasmânia também. Acho que para as pessoas visitar o Outback, que não é o restaurante, é o Outback da Austrália, onde podem ver os cangurus, onde podem ver os sítios dos povos indígenas. É como o Brasil, muito para ver. Muito parecido. E as pessoas? E as pessoas. Também? por isso, as pessoas. Porque damos o bem-vindo a qualquer brasileiro visitar a Austrália. E em relação ao Brasil, que lugares a senhora indicaria aos australianos? Sim, gostaria de visitar muito mais. Agora, para mim, visitei Inhotim, um site incrível. Também Ouro Preto, um pequeno lugar colonial. A Austrália não tem essas cidades, esses lugares com muitos anos. Então, para um australiano é muito interessante visitar um lugar colonial como Ouro Preto. Mas a gente tem que ver muito mais, como Recife, Salvador, o Pantanal, os Lençóis. E não posso esquecer de mencionar Brasília. Brasília, onde estamos. Brasília é incrível, tem muito também para ver e para experimentar aqui em Brasil. A senhora se surpreendeu ao chegar à capital do país? Gostei muito. Tem similar à capital da Austrália, Canberra, porque também é uma cidade organizada e também desenhada desde seu início. Bom. Bom, para a gente concluir a nossa entrevista, a gente gostaria de saber onde a senhora aprendeu a falar tão bem português. Você é muito generosa. Não, eu falo espanhol, então, desde o momento que cheguei no Brasil até um ano, foi minha tarefa da casa. Foi muito importantíssimo falar português. Esse é o trabalho da vida. Acho que tem muito mais para aprender, mas obrigada. Nós agradecemos muito a presença da senhora no Direito Sem Fronteiras. Obrigada e sucesso. Agradeço a vocês. Muito obrigada, embaixadora. Nosso programa fica por aqui, mas na próxima semana você confere mais um episódio desta série especial. E se você quiser conferir mais sobre a TV Justiça e a rádio também, você pode conferir no @Rádio e TV Justiça. Estamos no YouTube, no X, antigo Twitter, e também no Instagram. Até a próxima. Tchau!